Nós investimos 10 mil reais em fundos imobiliários faz 6 meses e nesse vídeo você descobre o que aconteceu com eles. Já posso adiantar que o mercado de fundo imobiliário, não só, né, Renan? O de fundo imobiliário, como todo o mercado de renda variável aqui no Brasil, tá sofrendo bastante. Para vocês terem ideia, no primeiro trimestre de 2023, ou seja, de janeiro até o final de março, o mercado de fundos imobiliários perdeu cerca de 7 bilhões de reais em valor de mercado. Vocês podem ver aqui no gráfico do IFIX. Então, ó, de janeiro até março aqui, foi essa queda que teve. E por que teve essa queda? Quando a galera vai lá, vende os fundos imobiliários, tiram o dinheiro do mercado, consequentemente a cotação cai. Então vocês podem ver que desde o começo do ano até o final de março caiu bastante o mercado e ele cai por conta disso. As pessoas tiram o dinheiro, a cotação desce. Lembrando que essa nossa posição nós montamos em setembro de 2022, ou seja, o mercado está mais alto ainda, então resultou em uma queda maior. Isso aqui, obviamente, no caso da nossa carteira. Para quem não sabe, o IFIX é o principal índice de fundos imobiliários aqui no Brasil. Então ele pega os 111 maiores FIIs que nós temos, faz uma média e você consegue ver o quanto o mercado tá subindo ou tá descendo, você consegue ter esse panorama geral. E a queda do IFIX nesse primeiro trimestre de 2023 foi de 6,43%. Partindo agora para o primeiro fundo imobiliário que nós compramos, XPML11 é um fundo imobiliário de shopping. Nós pagamos o preço médio da cota R$ 103,96. E atualmente a cota está custando R$ 99,10. Ou seja, teve uma desvalorização aí no XPML11 de mais ou menos 4,5%. E muitas pessoas acabam perguntando o seguinte: se o preço da minha cota cai, o que acontece com o meu dividendo? Ele cai também? E uma coisa não está relacionada à outra. Então o preço da cota está relacionado com a demanda compradora e vendedora, e o dividendo que você recebe está relacionado com o resultado desse fundo. Porém, um fator pode desencadear outro. Então, por exemplo, vamos supor que o pagamento de dividendos cai e, consequentemente, a galera quer vender a cota. Ou sobe o pagamento de dividendos, então muita gente quer comprar, a cotação sobe. Porém, no XPML11, vocês podem ver que ele não mudou muita coisa. Então, a taxa de vacância, que é a porcentagem do espaço do fundo dos imóveis que está desalugada, não mudou muito, ó. Era 95, 95, mesma coisa. Até diminuiu a taxa de vacância no caso. E o dividendo continua a mesma coisa. Vocês podem ver em setembro, pagou 75 centavos, outubro 75, novembro pagou até mais, 77, dezembro pagou 90 centavos, janeiro pagou 77 centavos e fevereiro agora pagou 78 centavos. E eu vejo que muita gente reclama: nossa, eu vou comprar uma cota de quase 100 reais e por mês eu vou receber 70, 80 centavos de dividendo. E sim, é exatamente dessa forma que o mercado financeiro funciona. E é isso mesmo, você está ganhando 0,81% de dividendos ao mês, livres de imposto de renda, investindo em imóveis, ou seja, esse imóvel tende a se valorizar com a inflação e no longo prazo o valor da cota tende a subir também. Tem gente que tá ferrada e quer resolver a vida financeira no curto prazo, investindo dinheiro, e dessa forma não dá. Se você quer resolver a sua vida agora, precisa de mais dinheiro para agora, você tem que fazer uma renda extra. E dia 8 de maio nós vamos fazer um evento ao vivo mostrando como você aí pode fazer uma renda extra e tirar um segundo salário no final do mês. Se você quiser ver esse evento, é só se cadastrar. Primeiro link da descrição, você bota ali teu e-mail, bota teu WhatsApp e já tá tudo certo. E no final desse evento nós vamos abrir a terceira turma do nosso curso Seu Segundo Salário, que nós já ensinamos mais de 4 mil alunos a tirar um segundo salário no final do mês através da renda extra. E aquilo, com um segundo salário no bolso todo mês, o que você faz? Dá pra ver uma vida melhor já hoje, né, Renan? Já agora. E além disso, você consegue investir mais para dessa forma, no longo prazo, ter uma renda passiva que vai botar mais dinheiro no seu bolso. E para você que tá se perguntando por que caiu o XPML11 quase 5%, vocês já viram que o resultado não mudou nada, então se deve mesmo ao momento atual do mercado que nós estamos vivendo. Próximo fundo imobiliário foi LVBI11, é um fundo de galpões logísticos. Então vocês podem ver, o nosso custo médio foi 115,43. Muita gente pergunta: que custo médio é esse? É a média de preço que você pagou em cada cota na corretora, porém nós compramos tudo de uma vez, certo, Renan? Então o preço que nós pagamos foi exatamente esse. E o último preço está em R$ 96,88. Ou seja, foi uma queda de aproximadamente 18%, já foi uma queda bem maior. Porém, nos resultados do fundo, não teve nada muito significativo ali nos relatórios, tanto que vocês podem ver que desde setembro
o dividendo não mudou muita coisa, ó, 75 centavos, 75, aqui é para 72 e 75 de novo em março. Porém, nesse período, tiveram outros fundos imobiliários que tiveram uma queda ainda mais significativa, porém nós não tínhamos na nossa carteira, que são eles. O HCTR11, vocês podem ver que ele teve uma queda nos últimos 12 meses de 51,33%. Outro que caiu bastante, preocupou muita gente, é o VSLH11. Ele teve uma queda de 45,62% nos últimos 12 meses. E por fim, nós temos outro fundo imobiliário que muitas pessoas gostavam por pagar muitos dividendos, que é o DEVA11, caiu 44,41% nos últimos 12 meses. E esses fundos imobiliários sim tiveram um fator externo que resultou nessa queda toda. O que acontece? Esses fundos aqui são fundos de papel, então eles não possuem imóveis de verdade físicos ali no portfólio. Eles possuem dívidas no setor imobiliário. Porém, os três são conhecidos por pagar altos dividendos, são os famosos fundos imobiliários high yield. E não tem como, para ele pagar um dividendo mais alto e ter dívidas ali no portfólio, ele pega dívidas mais arriscadas, ou seja, ele consegue sim pagar mais dividendo, consegue sim ter um resultado maior ali no dividend yield, porém, o risco de inadimplência, de ter o devedor dele não pagar a dívida, acaba sendo maior também. E foi isso que acabou acontecendo, então ameaça de novo calote, derruba a cota de 5 fundos imobiliários. O que acontece? Eles tinham CRIs, já expliquei o que é CRI em outros vídeos aí, você pode procurar, mas basicamente são dívidas. E a empresa que era devedora a esse CRI anunciou que não vai conseguir pagar e estava pedindo 60 dias para ver o que ia acontecer. Então vocês podem ver aqui embaixo que foi essa empresa aqui, ó, Gramado Parques. Eles pediram 60 dias na justiça para não pagar, ou seja, as pessoas viram, nossa, vai ter calote, ele não vai pagar. Foram lá, venderam as cotas do fundo e, consequentemente, ela teve essa desvalorização. O que acontece é o seguinte, na hora de investir, na hora de comprar um fundo imobiliário, o mais importante é você saber onde você está investindo, saber o que você está comprando. Então, você quer um fundo imobiliário high yield, que ele tem dívidas ali que pagam mais, porém são mais arriscadas, você tem que saber, beleza, eu posso receber um dividendo maior aqui, porém existe esse risco também. O problema é o cara que vai lá, compra um fundo imobiliário high yield, que tem dívidas mais arriscadas, porém ele não sabe o que ele está comprando. Aí acontece esse tipo de coisa que aconteceu agora, e ele fica desesperado. Eu gosto de ter fundos imobiliários na carteira que tem uma previsibilidade maior na hora de pagar os dividendos. Se eu for tomar risco, vai ser em outro lugar, não no mercado de fundos imobiliários. Tanto que os fundos de papel que nós temos na carteira são de dívidas mais seguras. Próximo fundo imobiliário da nossa carteira agora, esses daí nós não tínhamos, é o JSRE11, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Nós pagamos na cota R$ 85,26 aí o preço médio, e o último preço dele, que ele está sendo cotado agora, é de R$ 61,50. E essa foi a maior queda da nossa carteira. E por isso que você aí precisa diversificar os seus investimentos. Não só, tipo, em classes de ativos, ações, fundos imobiliários, ações lá fora, e também nos ativos. Então o que acontece? Nós compramos aí fundos imobiliários de 3 setores diferentes, fundos de tijolo e 2 de papel. Então teve uma queda muito grande nesse, porém a nossa carteira não foi tão impactada assim com uma queda de 30%, porque nós tínhamos outros fundos no portfólio. No resultado do fundo não teve nada de atípico, e vocês podem ver o dividendo, continuou pagando normalmente. Então nós compramos em setembro ali, ó, 75 centavos, 75, pagou um pouco menos aqui em fevereiro, 72, depois 75 de novo. Vocês precisam entender o seguinte, o mercado financeiro, ele antecipa o que pode vir a acontecer no futuro. E qual que é a perspectiva atual? Que o juro aqui no Brasil vai continuar alto durante mais algum tempo. Os juros altos fazem com que muitas empresas não aguentem. Então aquelas que têm dinheiro para expandir, não vão expandir, vão segurar o caixa. Aquelas que estão endividadas acabam sendo muito atrapalhadas porque os juros da dívida ficam muito maior. Tanto que apenas esse ano 200 empresas pediram recuperação judicial. Ou seja, estão à beira de quebrar. E aí muitas pessoas podem se perguntar o seguinte, mas o que tem a ver as empresas com os fundos imobiliários? Eu não estou investindo em empresa, estou investindo em imóveis. E tem tudo a ver, o mercado financeiro é todo relacionado. Então num fundo de shopping, por exemplo, são empresas que alugam as lojas dos shoppings. Num fundo de galpões logísticos, é uma empresa que vai alugar o galpão ali para estar conseguindo armazenar a mercadoria e enviar para o cliente. Em um fundo de laje corporativa, são as empresas que estarão alugando ali para montar seus escritórios, para expandir e tudo mais. Até mesmo os fundos de papel, eles vão lá e compram um título de dívida. Eles indiretamente estão emprestando dinheiro. E quem pega dinheiro emprestado são as empresas. E se a empresa não consegue pagar, acontece igual aconteceu com esses fundos imobiliários aí, HCTR11, VSLH11 e DEVA11. Tanto que vocês podem ver que o PVP do fundo de laje corporativa está em 0,54%. O que quer dizer isso? Que a cada, vamos supor, se tivesse a cada R$1 da sua cota, você está comprando R$1 de imóvel físico ali que existe.
estando em 0,5%, quer dizer que a cada R$1 que você está comprando na sua cota, você está levando R$2 de imóvel desse fundo. Quando nós compramos ele, já estava descontado e agora está extremamente descontado. Nós compramos também 2 fundos imobiliários de papel, ou seja, eles têm dívidas no setor imobiliário, vocês podem ver aqui. RBRY11, pagamos 102,04 na cota e agora está custando 93,46. Ou seja, deu uma queda de 8% e desde que nós compramos, vocês podem ver, pagou os dividendos normalmente. Então R$1 em setembro, outubro R$1, novembro R$1, dezembro 1,10, até subiu aqui, ó, janeiro 1,15 e fevereiro 1,20. E o último fundo imobiliário da nossa carteira, fundo de papel também, KNR11, nós pagamos aí R$101,02 e agora a cota tá custando R$ 96,95. Uma queda de um pouco mais de 5%. E em questão de dividendo, vocês podem ver que em setembro ele pagou 1,20, outubro 1,10, novembro 1,10, dezembro e janeiro 1,20, teve uma queda em fevereiro R$1 e março 1,22. E muita gente pergunta por que um fundo imobiliário de papel, no caso, paga um dividendo maior que um fundo imobiliário de tijolo. Então vocês podem ver, KNCR11, dividend yield de 1,27%. Enquanto isso, um fundo de shopping, por exemplo, que tem imóveis físicos ali no portfólio, tá pagando 0,81%. E o que acontece é que eles possuem dívida no setor imobiliário e possuem CRIs. E esses CRIs, como que funciona para o cara que deve ali para o CRI pagar essa dívida? Tem uma taxa fixa ali, mais uma taxa variável. Então, por exemplo, aí 6% mais IPCA, 6% mais o CDI. Ou seja, a inflação que você recebe já vem direto ali no seu dividendo. Já nos fundos imobiliários de tijolo funciona de uma forma diferente. Eles têm imóveis no portfólio. Então, a inflação vai vir da seguinte maneira. Vamos supor, o XPML11 tem vários shoppings. Com o tempo, a inflação vindo aí, esses imóveis tendem a se valorizar. Os aluguéis vão ser reajustados por algum índice também. Então o valor do seu dividendo que você recebe acaba subindo no longo prazo e o valor da cota também tende a subir, o que não acontece no fundo de papel. Aqui nessa parte de proventos, vocês conseguem ver o total de dividendos que nós recebemos de todos os nossos fundos imobiliários. Então em outubro, nós compramos essas cotas aqui no meio de setembro. Então alguns não estavam na data certa. Para quem não sabe como que funciona, eu vou mostrar aqui também. Muita gente nos pergunta, se eu comprar um fundo imobiliário hoje, quando que eu vou receber meu dividendo? E vocês podem ver aqui, ó, funciona dessa forma. Data até dia 17/3, se você tiver uma cota, no dia 24/3 você receberia ali os 78 centavos. Então alguns nós compramos antes da data outros depois, e por isso que teve esse resultado aqui diferente. Porém, nos próximos meses, novembro recebemos R$ 79,66 de dividendo, dezembro recebemos R$ 80,04, janeiro R$ 86,41, fevereiro R$ 84,94, março R$ 81,10 e abril agora nem todos os fundos saiu a data ainda e quanto que ele vai pagar. Ou seja, não é o valor total que nós vamos receber em abril que tá aparecendo aí, nós vamos receber mais. Se comparados aí com os R$ 10 mil investidos, sem levar em conta a valorização e desvalorização das cotas, por mês, dá mais ou menos dividendo uns 0,8%. Lembrando que nós temos 3 fundos de tijolo que pagam dividendo menor, porém tendem a se valorizar no longo prazo, e 2 fundos de papel. E se nós formos somar esses dividendos, a carteira caiu cerca de 8%. E nós não tínhamos reinvestido esses dividendos nesses 6 meses, nós vamos comprar mais cotas dos fundos agora. Comprei uma do XPML, comprar uma também do LVBI, uma cota, JSR11, comprar mais uma cota também, KNCR11 mais uma cota, RBRY11, comprar aqui também mais uma cota. Sobrou R$ 64, então vou comprar mais uma cota do fundo de laje corporativa, que foi o que mais desvalorizou. E uma coisa que vocês precisam entender é que é algo completamente normal, essas oscilações da renda variável. Esse dinheiro que você deve investir em fundos imobiliários, ações, qualquer tipo de renda variável, tem que ser para o longo prazo. Então aquele dinheiro que você precisa para o curto prazo, ou reserva de emergência também, você precisa colocar na renda fixa pós-fixada, que você nunca vai ter menos daquilo que você investiu. Então se você está investindo o dinheiro da sua reserva de emergência, ou por exemplo, vamos supor que alguém 6 meses atrás investiu que nem a gente em fundo imobiliário e queria fazer uma viagem agora, Renan. Se o cara investiu em fundo imobiliário, investiu em renda variável, ele pode sim estar com uma rentabilidade negativa, assim como nós estamos. Então imagina, o cara foi lá, investiu para viajar agora, ele tinha 10 mil e agora ele tem 9.100. Por isso que nós sempre avisamos que você não deve fazer isso. Vai lá, monta a tua reserva de emergência, se é um dinheiro pro curto prazo, coloca na renda fixa. A renda variável, quando você investe de forma correta e tem uma estratégia, tende a dar resultados maiores que a renda fixa no longo prazo, mas eles passam por essas oscilações. É algo completamente normal. Mas agora o cara que tá investindo certo, tá investindo em fundo imobiliário,
pro longo prazo, ele vê o patrimônio dele se desvalorizando. O dinheiro que ele foi lá, trabalhou, suou para conquistar, agora o que ele comprou tá valendo menos. O que acaba acontecendo? Como nós vemos isso? Eu particularmente vejo essa queda aqui e não me importo, porque eu sei como o mercado funciona e sei quais são os meus objetivos. Eu que já sou mais experiente, fico até feliz porque eu vejo bons ativos a um preço descontado. E qual é o meu objetivo? Ter o maior número de cotas, o maior número de ações possível para receber a maior renda passiva lá no futuro. E quando esses ativos que são bons estão descontados, eu consigo comprar eles a um preço mais barato. Então, com o mesmo dinheiro que eu investiria, sei lá, vou investir R$2.000, eu compraria X número de cotas quando elas estão mais caras. Pelo fato delas estarem mais baratas, eu consigo comprar mais cotas com o mesmo dinheiro. Porém, na nossa carteira pessoal e na carteira de um investidor que está construindo o patrimônio dele ainda, ele não investe apenas uma vez, que nem nós fizemos esse teste aqui, e para. Não, você investe todos os meses. Então o que acontece? Você foi lá, investiu o primeiro mês, beleza. No segundo mês, você vai receber os dividendos e vai fazer o seu aporte. Dessa forma, você vai conseguir comprar mais barato. Novamente, depois no próximo mês, você vai pegar os dividendos todos, mais o seu aporte e vai comprar de novo e consegue comprar essas cotas mais barato. Nessa carteira, nós fizemos um único aporte de 10 mil e a única coisa que nós fizemos foi reinvestir os dividendos agora. Então o que acontece é que se nós tivéssemos comprado todos os meses, o preço médio de todos esses fundos imobiliários com certeza estaria bem menor por conta da queda que ele teve. E para a pessoa que já chegou na independência financeira, já tá vivendo de renda, ou seja, os proventos, ela usa para pagar as contas do dia a dia. Se você investe em um fundo imobiliário que não teve nenhum problema de pagador, não teve nenhum problema de inquilino, vocês viram aí no caso dos nossos 5 fundos imobiliários que nós recebemos nossos dividendos normalmente, não teve uma alteração em questão de dividendos, apenas no valor da cota. E mesmo que tenha alguma variação no dividendo, por exemplo, um fundo de tijolo, um inquilino muito grande de um fundo vai lá e sai o que derruba o dividendo. Porém aquele imóvel continua existindo. Uma hora ele vai ser alugado novamente e dessa forma o dividendo volta ao normal. Mesma coisa você aí que tem um imóvel físico para alugar. Pode acontecer do seu inquilino sair do imóvel, ele vai ficar desalugado e você vai procurar outro inquilino para conseguir alugar esse imóvel. Nesse tempo você não vai receber a sua renda passiva. E o que acontece é que nos fundos imobiliários você tem um poder de diversificação maior com menos dinheiro. Então, por exemplo, você tem só um imóvel de R$300 mil alugado que está sendo alugado por R$1.000. Se o inquilino sair, acabou 100% da sua renda. Num fundo imobiliário, como você consegue diversificar em diversos fundos, diversos setores e diversos imóveis também dentro de um mesmo fundo. Exato, isso acaba não acontecendo. O que a manada acaba fazendo? Então o cara vai lá, vê um vídeo de fundo imobiliário, esse momento eles estão baratos e pensa o seguinte: não, que eu boto todo o meu dinheiro em renda fixa, que rende mais de 1% ao mês e eu não tenho risco nenhum. Porém, o que acontece com a taxa de juros nós já falamos várias vezes. Agora ela tá alta, a renda fixa paga muito. Quando a taxa de juros cair, tiver pagando menos, o que vai acontecer? Esse mesmo investidor que investe tudo em renda fixa hoje, vai querer pegar o dinheiro dele e vai querer passar tudo para fundo imobiliário. Então, por exemplo, agora a renda fixa tá pagando 6% ao ano. Aí o cara vê, não, 6% ao ano na renda fixa aqui é muito pouco, vou comprar tudo em fundo imobiliário. Porém, quando ele decide fazer isso, o mercado é cíclico e ele se antecipa. Quer dizer que os fundos imobiliários já vão estar mais caro o preço das cotas. E quem comprou nesse momento vai surfar essa valorização também. Quem deixar para comprar depois vai comprar caro. Pode ter certeza que se você é o tipo de investidor que na hora de investir em algum ativo só olha o que tá pagando mais, com certeza você sempre vai estar perdendo dinheiro, porque você sempre vai estar comprando aquilo que está mais caro. O mais importante é sempre diversificar. Vou dar um exemplo aqui para vocês, mas não é para fazer assim, é só para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que para sua carteira você definiu metade vai ser em renda fixa, a outra metade vai ser em fundo imobiliário. Se os fundos imobiliários, por exemplo, caem 20%, o que você tinha meio a meio de 50-50, agora ficou o quê? 60% agora ficou em renda fixa, 40% ficou em fundo imobiliário. Aí o que você pode fazer para balancear a sua carteira? Você pega 10% da renda fixa e compra fundo imobiliário de novo. Que quando você faz isso, sempre vai comprar barato. Por exemplo, agora que eu tô comprando quer dizer que o outro caiu, quer dizer que ficou barato. Quando o fundo imobiliário subir, por exemplo, a taxa de juros está baixa agora. Aí 60% da sua carteira passou a ser em fundo imobiliário, 40% em renda fixa. Aí você vende uma parte, compra em renda fixa e dessa forma é uma boa, não só de dois ativos, né? Mas deu para entender como funciona, você balanceia a sua carteira. A partir do momento que você define uma estratégia de investimento, define uma porcentagem de alocação em cada classe de ativo e rebalanceia essa carteira ao longo do tempo, com certeza no longo prazo você vai ganhar dinheiro, vai ganhar mais do que simplesmente investir tudo em renda fixa, vai ganhar muito mais na verdade. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Aqui nós mostramos a realidade e até o próximo vídeo.